Vamos começar agora o estudo das classificações dos direitos humanos. E começamos por essa classificação feita por Georg Jelinek. Essa classificação aqui, ela tem como critério a posição do indivíduo em relação ao Estado. Trocando em miúdos, ela tem como critério a maior ou menor sujeição do indivíduo aos arbítrios do Estado. Então, essa classificação tem 4 níveis, ou seja, Georg Jelinek traz 4 diferentes status, 4 diferentes posições em que o indivíduo pode estar em relação ao Estado, partindo de uma absoluta sujeição aos arbítrios do Estado até a possibilidade de participar da definição dos rumos do Estado, o que se faz por meio dos direitos políticos. Então, o primeiro desses status é o chamado status passivo, também chamado de status subjectionis. Nesse status, o indivíduo se encontra em situação de submissão em relação ao ente estatal. E, por consequência, esse ente estatal pode restringir sua liberdade, sua propriedade, bem como exigir dele a adoção de determinadas condutas. É o que se verificava, melhor dizendo, na época das monarquias absolutistas lá na Europa. Então, o rei não errava, o rei podia tudo, o rei estava lá porque ele era um escolhido de Deus. Então, o rei te prendia e você não podia fazer nada, o rei tomava sua propriedade, você não podia fazer nada. O indivíduo que vivia sob o comando de uma monarquia absolutista, ele estava totalmente sujeito ao poder do rei, ao poder do Estado. Melhorando um pouquinho essa situação, nós temos o chamado status negativo ou status libertatis. Nesse status aqui, o indivíduo que ocupa essa posição, trocando em miúdos, ele é titular de direitos que permitem impor limites à atuação estatal. São direitos, portanto, como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, que nós veremos em seguida, quando estivermos estudando a classificação do professor Karel Vazak, que é a principal das classificações dos direitos humanos, que é aquela que mais cai nos concursos, e cai muito, inclusive, que é a classificação dos direitos humanos em gerações ou dimensões. Esses direitos, vida, liberdade, igualdade, correspondem, portanto, aos direitos de primeira geração ou dimensão. Então, aqui no status negativo, o indivíduo tem direitos que serão aqueles mesmos colocados na primeira geração ou dimensão, que são direitos a partir dos quais você pode exigir do Estado que o Estado não se meta na sua vida, o que já é um grande avanço. Um Estado que ia lá na sua casa, te prendia porque ele não ia com a sua cara, ou um Estado que te matava porque você você era adepto de uma outra religião que não era a religião oficial do Estado. Poxa, um Estado que faz isso, avançar para um Estado que observa determinados direitos, como o direito à liberdade, direito à vida, e fica na dele, ou seja, ele tem a sua atuação limitada, poxa, nós temos aqui um avanço gigantesco, tá? Então, o status passivo, que é esse aqui, o indivíduo fica totalmente sujeito ao Estado. Já no status negativo, também chamado status libertatis, o indivíduo dispõe de um conjunto de direitos que se traduzem em limitações ao poder do Estado. Esses direitos impõem barreiras ao Estado. Estado, daqui para cá você não pode entrar, porque daqui para cá é a minha autonomia privada, é a minha liberdade, é o direito à vida, eu tenho o direito de permanecer vivo, etc. e tal. Percebam que, saindo de uma situação em que o Estado pode tudo, ele pode se meter na sua vida a ponto de te tirar da sua casa e falar, essa casa agora é do Estado, agora vai morar aí uma família que pertence à corte estatal. Um Estado que sai desse nível de ingerência na vida privada e que tem que observar determinadas limitações, todas essas limitações são sinônimo de liberdade. Quanto mais limitações a um Estado absolutista, mais liberdade o indivíduo tem.
tá? Por isso, status libertatis aqui. Status negativo ou status libertatis é aquele status, ou seja, é aquela posição do indivíduo em que ele tem um certo conjunto de direitos que podem impor limitações ao Estado. Melhorando um pouquinho mais, nós temos o chamado status positivo ou status civitatis. Nesse status aqui, nessa posição, o indivíduo tem direitos que lhe permitem exigir prestações estatais positivas. E aí o aluno que já se deparou com essa matéria aqui, ele imediatamente fala, eu sei. Então esses direitos do status positivo ou status civitatis, eles correspondem aos direitos sociais, aos direitos de segunda geração ou dimensão, lá na classificação do professor Karel Vazak. E isso não está correto. Não está correto falar que no status positivo de Georg Jelinek, o indivíduo tinha a possibilidade de exigir do Estado direitos sociais. Isso não está correto. Por quê? Porque essa teoria do Georg Jelinek, essa classificação, é do final do século XIX, quando a ideia de direitos sociais ainda não estava suficientemente desenvolvida e difundida. No final do século XIX, que é o momento em que surgiu essa classificação do professor Georg Jelinek, os direitos sociais estavam sendo ainda gestados, digamos assim, porque eles são fruto das consequências das revoluções industriais, da busca pelos trabalhadores de melhores condições de vida, são consequência do reconhecimento de que o Estado puramente liberal de direito, que foi inaugurado lá com a Revolução Francesa, com a independência dos Estados Unidos, esse Estado que tira o poder público de cena completamente, o poder público não vai atrapalhar ninguém, mas também não vai ajudar ninguém, isso gera miséria, isso gera muita desigualdade social. Então os direitos sociais eles surgem para remediar esses problemas todos e para trazer mais igualdade social. E nós temos como grande marco do surgimento dos direitos sociais a Constituição Mexicana de 1917, ou também a Constituição Alemã de Weimar de 1919. Aqui no Brasil, a Constituição de 1934. Então, perceba que esta classificação aqui, ela é muito anterior, décadas anterior à ideia de direitos sociais. Então, toma cuidado, porque se cair em uma prova oral, por exemplo, se algum examinador quiser te fazer uma pergunta, é difícil, tá? Essa pergunta será difícil. Mas se ele te fizer essa pergunta e você falar que os direitos do status positivo correspondem aos direitos sociais, isso está errado, tá? Então, aqui no status positivo, o indivíduo tem a possibilidade de pedir ao Estado que preste alguma coisa, mas são prestações relacionadas àqueles direitos de liberdade lá do status negativo. Então, você não vai pedir ao Estado que construa uma moradia para você, não vai pedir ao Estado que construa uma escola para o seu filho estudar, não vai pedir ao Estado que crie uma entidade para gerir benefícios previdenciários, nada disso, isso tudo é direito social. Você vai pedir ao Estado, por exemplo, que ele tome providências para garantia do direito à liberdade e à propriedade. Então, o Estado constitua aí uma polícia, tá? Então, é uma ideia muito mais simples do que aquela que vem com os direitos sociais, beleza? De qualquer maneira, esse status positivo, na classificação de Georg Jelinek, é uma posição do indivíduo em que, na relação dele com o Estado, ele pode exigir do Estado algumas prestações positivas, ainda que muito básicas, muito simples. O último dos status de Georg Jelinek é o status ativo, em que o indivíduo é dotado de participação política. Ele dispõe, portanto, de mecanismos para contribuir com a formação da vontade estatal, para contribuir com a definição dos rumos do Estado. E aqui nós temos, então, o status do indivíduo em relação ao Estado, em que o indivíduo é dotado de mais poder. Fazendo uma recapitulação rápida aí,
nessa classificação de Georg Jelinek, que leva em consideração a relação do indivíduo com o Estado, o quanto esse indivíduo está sujeito, submetido ao poder estatal, nós começamos com o status passivo, em que o indivíduo nada pode em relação ao Estado. Nada pode. Ele está em uma situação de completa sujeição. Melhora um pouquinho, vai para o status negativo, em que o indivíduo tem direitos que se traduzem em limitação ao poder estatal e, portanto, em liberdade. Melhorando um pouquinho mais, nós temos o chamado status positivo, em que o indivíduo pode exigir do Estado algumas prestações positivas. Não são os direitos sociais. Ainda não são os direitos sociais. São prestações positivas necessárias para o exercício dos direitos mais básicos e mais elementares que já estavam ali identificados, aqueles direitos relacionados à liberdade do indivíduo. E o quarto e último dos status, aquele que, segundo essa visão de Georg Jelinek, daria ao indivíduo o maior poder em relação ao Estado, é o status ativo. No status ativo, o indivíduo tem direitos políticos, pode, portanto, contribuir com a definição dos rumos do Estado.